Que alegria, né? Nós estarmos aqui na casa do Senhor e agora esse momento de partilharmos da palavra. Então, nós, como a Alze comentou, nós estamos então às sextas-feiras estudando a série Uma Nova História Deus Tem para Você. E o tema de hoje é: muda de perseguidor a vaso escolhido. Este é para mim um instrumento escolhido. E quem será que nós vamos falar então nessa noite, hein? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos 9, e nós vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo, né? Paulo que foi um perseguidor atroz, né? Deus transformou, deu uma nova história para ele. E ele passou a ser perseguido. Então, Atos 9, nós vamos ler do versículo 1 até o 18. Todos acharam? Amém? Então, vamos ler. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Amém? Deus abençoe então a sua palavra que foi lida, e que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Vamos então, meus amados, nessa noite conversar sobre a vida desse homem, Paulo. Nenhuma pessoa se doou e pregou tanto o evangelho como o apóstolo Paulo. Ele viajou o mundo da sua época,
pregando a palavra, plantando igrejas. E mesmo antes da sua conversão, as ações de Paulo, elas eram muito significativas. Ele era um homem zeloso pela sua crença religiosa e pelas tradições judaicas. E foi por esse zelo, a sua crença, que ele começou uma perseguição ferrenha contra os cristãos, contra qualquer pessoa que cresce em Jesus. Mas Paulo, ele foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. E ele teve uma experiência que mudou a sua vida. Ele teve uma experiência com Deus que mudou a sua história. Amém? E esse texto que nós lemos, ele é marcado por 3 grandes momentos da vida de Paulo, que é o que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite. Paulo, como um perseguidor implacável, ele teve um encontro surreal com Jesus. E ele passou de perseguidor para perseguido. Então, o primeiro tópico da nossa meditação dessa noite, então, é Paulo, um perseguidor implacável. Quem foi Paulo, meus amados? Antes da sua conversão, ele era chamado de Saulo. Ele era judeu e também cidadão romano. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, e foi criado em Jerusalém, aos pés do mestre Gamaliel. Ele pertencia ao farisaísmo, que era a principal seita dentro do judaísmo. Ele era zeloso da lei, ele era muito religioso. E por isso, ele se tornou um perseguidor da igreja. Ele entrava nas sinagogas, ele arrastava homens, mulheres, quem ele encontrasse que confessava o nome de Jesus, ele levava preso. Ele se tornou, meus queridos, um monstro perverso e implacável perseguidor. Ele era um pesadelo para aqueles que abraçavam a fé cristã. E ele alimentou dentro dele um propósito. Sabe qual o propósito? O de exterminar com o cristianismo. E vocês sabiam, meus queridos, que isso tudo que foi gerado dentro dele foi com intenções sinceras? Sabe por que ele tinha essa intenção dentro dele? Porque ele, como fariseu, ele acreditava sinceramente que aquele movimento cristão era perigoso ao judaísmo, que era a crença que ele era a seita e a crença dele. E por isso ele odiava a fé cristã. Por isso ele perseguia os cristãos, mas era uma perseguição sem misericórdia. Porque ele considerava que os cristãos eram pessoas subversivas à ordem ali dentro do farisaísmo. Então, por causa dessa perseguição ferrenha de Paulo, de Saulo, muitos cristãos, eles fugiram, após a morte de Estevão, eles fugiram para outras cidades, para outros países, a fim de se refugiarem. Mas Paulo, ele não se conteve em perseguir os cristãos só ali em Jerusalém. Ele foi atrás dos cristãos, onde quer que eles fossem. E é por isso que ele vai ao sumo sacerdote, pede uma carta de autorização para que ele pudesse ir a Damasco e lá ele pudesse prender e trazer preso para Jerusalém os cristãos que haviam se refugiado lá em Damasco. Tanto que nós lemos lá no versículo 1, né? Lucas narra que Paulo respirava ameaça de ódio. Dá para entender isso? Um escrito desse, Paulo, respirar ameaça de ódio. Então, dá para os irmãos entenderem qual era o ódio que ele tinha pelos cristãos?
foi, meus queridos, esse ódio no coração? Saulo, então, sai de Jerusalém à procura dos cristãos lá em Damasco. Ele sai como um animal selvagem, sai em busca da sua presa. E por causa dessa fúria e desse ódio de Paulo, muitos cristãos sofreram, e muitos sofrimentos naquela época. E assim também é hoje, né, meus amados? Quantos Paulos nós não temos que perseguem os cristãos? Quantos aí nós não temos onde as pessoas, os cristãos, são presos? Então nós achamos que hoje ainda não tem, mas tem. Mesmo aqui no nosso país, onde nós temos a liberdade de cultuar a Deus, ainda assim temos pessoas que falam mal da igreja, que perseguem, que falam mal dos pastores, que falam mal dos cristãos. Mas isso por quê? Existem pessoas que estão contra a igreja, porque a igreja, ela sempre andou na contramão do mundo. Ela não aceita, ela tem uma outra pregação, a pregação do amor, a pregação da salvação, a pregação da libertação. E nós, como igreja hoje, nós devemos ser como aquela igreja primitiva. Nós devemos orar, não devemos desanimar. Né? Como a Alzi falou, nós somos uma igreja que ora. Glórias a Deus por isso. E nós devemos perseverar, nós não devemos esmorecer nas nossas orações, sabendo que a obra é do Senhor. Por mais ameaças que nos façam, a obra é do Senhor. Amém? E o que a palavra de Deus diz? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E também nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E tudo tem o seu tempo determinado, para tudo tem um propósito debaixo do céu. E para Saulo não foi diferente. Deus tinha um tempo determinado para a sua conversão. E também um tempo determinado para o fim daquela perseguição que ele fazia aos cristãos. Então, indo para Damasco, o Senhor o deteve da sua apressada jornada e chegando perto de Damasco. Paulo, então, mas não é qualquer encontro. Ele tem um encontro surreal com Jesus Cristo e a sua vida nunca mais foi a mesma. Amém? O segundo tópico, então, vamos conversar um pouquinho como foi esse encontro de Saulo com Jesus. E Paulo, depois que ele se converteu, ele escreveu muitas cartas, e lá em Gálatas 1:15, ele escreveu assim, que ele já havia sido escolhido por Deus, desde o ventre de sua mãe. Então, o que nós vemos aqui? Que, no entanto, Deus havia já escolhido, mas Deus tinha o tempo dele, o tempo certo para escolher, para encontrar e escolher o vaso escolhido, que era Saulo. E quando ele viajou para Damasco para perseguir os cristãos, então, ele foi confrontado pelo Cristo ressurreto, frente a frente. Ele viu a própria face de Jesus, assim como os apóstolos haviam visto o Cristo ressurreto, logo após a sua ressurreição. Ali naquele encontro, Paulo tem um encontro com esse Jesus ressurreto, e Jesus o jogou no chão. A palavra diz que ele foi subitamente envolvido por uma luz que o derrubou por terra. Então nós vemos aqui que Paulo, literalmente, né, ele caiu do cavalo. Ele estava indo para Damasco com um objetivo, mas os objetivos dele foram totalmente frustrados, porque os planos de Deus para ele eram outros, não eram os que ele tinha.
ele teve um encontro, então, meus amados, com Jesus. Chamou nominalmente pelo nome dele. Jesus então fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? O próprio Jesus falando com ele. E ele então, naquele momento, ele reconheceu que se tratava de algo divino, porque ele mesmo, na sua resposta, diz: quem és tu, Senhor? O Senhor então se apresenta para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele então pergunta: o que tu queres que eu faça? E naquele momento, ele percebeu então que ele estava cego. E ali, naquele momento, ele se humilhou, ele se submeteu ao comando do Senhor. Ele reconheceu o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Ele confessou os seus pecados e ele entregou, naquele momento, a sua vida para Jesus. Ele decidiu obedecê-lo e a sua vida foi totalmente transformada. Amém? Amém. Ele saiu então, meus amados, naquele momento. Ele saiu imediatamente das potestades de Satanás e do reino das trevas para uma nova vida. E ele se tornou uma nova criatura. Ele recebeu então, naquele momento, uma nova vida. Ele recebeu uma nova mente. Ele recebeu um novo coração. E ele recebeu uma nova família. E ele recebeu uma nova pátria. Amém? Você pode dizer amém por isso? Amém, glórias a Deus. E enfim, então, meus amados, aquele perseguidor selvagem que estava então naquele momento, ele foi subjugado pela graça. E o grande amor de Deus invadiu a vida dele. Sabe por quê? Porque ele era um vaso escolhido. Ele era um vaso escolhido. E é assim, queridos, amados irmãos, é assim que acontece. Quando Deus escolhe, ninguém substitui. E quando Deus chama, não tem quem resista. Não tem. Pode ser o mais orgulhoso, pode ser o mais sábio, pode ser o mais poderoso. Na presença de Jesus, se rende. A pessoa se rende na presença de Jesus. E tudo isso aconteceu porque foi fruto do amor de Deus pela vida dele e por sua igreja. Amém? Esse é o Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós adoramos. É o Deus que vem e que muda as situações. Amém? O que acontece? Muitas vezes, o encontro com Deus, muitas pessoas têm um encontro com Deus assim, como Paulo. Um encontro surreal, um encontro espetacular, um encontro maravilhoso. Outra forma, outras vezes, Deus chama as pessoas de forma rosa. Outros já nascem dentro do reino. Existe um único jeito de vir a Cristo. É o jeito que Ele escolheu para você. Amém? E a verdadeira conversão, meus amados, ela é consequência de um encontro real e de um encontro pessoal com Cristo. Conversão, ela leva a pessoa a uma nova vida. E essa nova vida implica num relacionamento de obediência a Ele. Amém? Nós temos, infelizmente, muitos crentes sentados na igreja que ainda não passaram por essa conversão genuína. Nossa, Elisete, como assim? Mas como que eu sei, então, se eu sou convertido? Você tem desejo de ter esse relacionamento com Deus? Quando você acorda pela manhã, você já acorda com esse desejo. Eu não começo o meu dia sem antes falar com o meu Deus, sem antes ouvir a sua palavra, sem antes pedir a bênção dele para o meu dia.
E durante o dia, quando você encontra alguém, está numa conversa, sua conversa sempre cai no evangelho da graça? Você sempre fala do amor para as pessoas com quem você convive? Isso é relacionamento, não é? Quando a gente ama uma pessoa, a gente não quer estar do lado dela o tempo todo, não quer conversar com ela o dia todo. E você tem esse prazer? Você tem essa alegria em conversar com Deus? E você tem uma conversão. Você já teve uma conversão genuína. Se você não tem, eu preciso dizer para você que você é um vaso escolhido. E que hoje o Senhor quer entrar na sua vida e tomar conta dela e te dar uma nova vida. Amém? Meus amados, depois de transformado, Paulo, ele assumiu a sua missão na igreja de Cristo. Ele tornou-se um missionário entre os gentios. E ele passou de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Então, esse é o nosso último tópico da nossa meditação. Paulo, então, ele foi vencido e alcançado pela graça de Deus. E ele foi levado, então, ele foi conduzido a Damasco ali pelos seus companheiros, porque ele estava cego, né? A rua chamada Direita. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele não quis que a prova da conversão de Saulo ficasse ali, só entre os companheiros dele. Mas ele então fala com Ananias e conta para Ananias sobre a conversão de Saulo. E fala para Ananias para ele ir até onde ele estava para ele orar por ele. E o que acontece com Ananias? Não acredita. O próprio Deus falando com ele. E ele não acredita. Ele falou, mas Senhor, o que esse homem tem feito entre os cristãos? Como que eu vou lá? Porque Ananias ainda não sabia que a graça de Deus havia alcançado o coração daquele implacável perseguidor. E que o tal perseguidor seria um vaso nas mãos do Senhor. E que ele havia sido escolhido para os propósitos divinos. Amém? Mas Ananias, ele era obediente. Creu naquele primeiro momento, mas ele foi lá e ele orou, né? E Paulo, então, passou a enxergar. E a partir dali, ele tem uma vida missionária. Porque Jesus não escolheu a Paulo somente para a salvação, mas ele escolheu, ele o chamou para uma obra missionária. E foi para isso que ele nos chamou também, meus amados. Ele não nos chamou só para a salvação, ele nos chamou para nós trabalharmos para ele na obra. Amém? E Deus designou a Paulo para chegar entre os gentios, entre os judeus e diante dos reis. Amém? Paulo então se tornou maior bandeirante do cristianismo. Ele atravessou mares, ele cruzou deserto, ele enfrentou açoites e prisões para plantar igrejas, tanto na Europa como na Ásia. Ele se tornou o maior evangelista, o maior plantador de igrejas e o maior teólogo. Ele escreveu cartas inspiradas que se tornaram luzeiros todo até hoje. Ele pastoreou igrejas, ele desbravou campos inalcançados, ele foi abrindo fronteiras para a implantação do terra. Amém por isso? Porque é por conta de Paulo que hoje nós conhecemos o cristianismo aqui, aleluia, glórias a Deus pela vida desse homem, desse vaso escolhido. Mas, meus amados, nessa trajetória dele avançar com o cristianismo, se cumpriu na vida dele aquilo que Jesus havia falado. Você vai ver quanto se importa, quanto é duro sofrer por mim. Ele foi seguido. Quem ainda não assistiu o filme Paulo de Tarso?
Essa semana, como eu ia ministrar, eu já tinha assistido, eu assisti. Mas a gente chora do começo ao fim. Primeiro de ver o que os cristãos passaram naquele tempo. Depois de ver o que esse homem sofreu. Nessa trajetória dele, ele foi preso, ele foi rejeitado, ele foi abandonado, ele foi apedrejado, ele foi escorraçado, ele foi chamado de impostor, ele sofreu naufrágios, ele foi picado por cobra, ele foi acusado. E por fim, ele foi degolado em Roma por causa do amor dele por Cristo Jesus. Amém? Dá para a gente imaginar o que esse homem sofreu? Ou aquilo que Jesus havia dito então para ele. Eu vou ensinar o quanto é importante sofrer por amor ao Evangelho. E Deus precisava, para que o Evangelho avançasse, chegasse até nós, Ele precisava de um homem assim, como Paulo, com aquela coragem, com aquela determinação, com aquela ousadia. Porque é assim, meus amados, quando Deus chama, Ele não anula a pessoa. Ele nos usa com todos os dons e talentos que Ele já nos deu. Amém por isso? E você tem colocado os dons e talentos que o Senhor te deu no serviço do reino? Ou você tem ficado só para você? Paulo, ele colocou. Ela era implacável para perseguir. E ele foi também implacável na divulgação do reino de Deus. Aleluia pela vida desse homem. Então o Senhor, quando chama, Ele não nos esvazia. Pelo contrário, Ele quer que nós servamos todo o nosso ser, com tudo que nós somos, com todos os dons e talentos que Ele já nos deu. E Paulo, ele aprendeu. Ele diz assim, o que muda é que nós temos mais. Mas quando nós nos convertemos, nós passamos a viver para Cristo. E ele escreveu lá em Gálatas 2:20, ele diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu quero te... Conhece alguém igual Paulo? Antes, né? Igual Saulo? Com aquele coração duro, implacável, e parece que nunca vai se dobrar diante do Evangelho. Ah, meus amados, eu quero dizer que Deus tem um plano para a vida dessa pessoa também. O que nós precisamos fazer é orar, porque nós cremos que Deus pode trazer muitos Paulos e muitos deles serão convertidos, amém? Porque quem é para você? Pensa aí, então, a pior pessoa do mundo, a mais soberba, a mais cruel e a mais desumana. Pensou? Então, eu quero te dizer, Jesus morreu na cruz por essa pessoa também. E você tem um ministério de orar pela conversão dela. Amém? Um dia vai chegar a hora, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Amém. E para concluirmos então, nós aprendemos então muitas lições, né? Com esse texto que narra a história de Paulo. Nós aprendemos que Deus ama todos nós. Que Deus ama todos os homens. O seu amor, a sua misericórdia e o seu perdão. E que a salvação, ela está disponível para todos, até para o mais vil pecador. Nós aprendemos que Ele morreu. Eu aprendi que Ele morreu por mim e que Ele morreu por você. Amém? Aprendemos que não foi Paulo que escolheu Jesus, mas foi Jesus que escolheu Paulo. Ele o chamou pelo nome. Então não somos nós que escolhemos, o Senhor nos escolheu.
E Ele está, meu amado, te chamando nessa noite. Você é um vaso escolhido por Ele. E Ele quer fazer através da sua vida, amém? Da mesma forma, e Ele escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele escolheu Jeremias, Ele escolheu Paulo para que eles fossem porta-voz do seu evangelho. Ele escolheu você também. E Ele quer você bem próximo dEle. E Ele tem um plano para a sua vida. Você crê nisso? Amém? Faça como Paulo, meu amado. Não resista ao chamado. Abra o seu coração para Jesus nessa noite e se arrependa. E entregue a sua vida. Porque a palavra de Deus diz que o dia aceitável da salvação é o dia chamado hoje. Hoje, Ele está te chamando pelo seu nome. Você não está aqui, você não está ouvindo essa palavra em casa, porque você quis, foi porque o Senhor te escolheu e Ele te chamou. Amém? Ele tem uma nova história para você. Você é um vaso escolhido. Abaixa a sua cabeça e diga para Jesus: Jesus, eu reconheço que sou pecador e eu te peço perdão. Mas eu abro meu coração nessa noite e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Oh, Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Ela falou aos nossos corações nessa noite, Pai. E nós queremos nos render aos Teus pés, Senhor. Nós queremos Te agradecer porque apesar de nós, o Senhor nos ama. Nós somos vasos escolhidos por Ti, Senhor. E nós queremos Te dizer que nós queremos realizar a Tua obra aqui nessa terra. Nós queremos viver uma nova história contigo, aquela que o Senhor já traçou para nós. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus